Fala pessoal, sou Antônio Guimarães, faço parte do time de gestão de vendas nacionais da Cigan, um RP para médias e grandes empresas que vem sendo premiado como o melhor RP do Brasil para médias e grandes empresas. Como vocês podem ver, a gente está no evento, estamos no G4 Valley. A Cigan tem uma parceria aí de longa data com o G4. A gente acredita que a gente consegue impulsionar o sucesso das pessoas, dos negócios, através da gestão empresarial. Então faz muito sentido essa nossa parceria com o G4. E eu estou aqui hoje com o Robinson Klein, CEO da Cigan. Vou pedir para ele se apresentar para nós. Antônio, legal, acho que é muito bom falar aqui no G4 com essa pegada, né, de inovação que a gente vê aqui, porque a nossa história se confunde muito com isso. Tudo surgiu de uma inovação, lá em 85, já com um projeto de reconhecimento de pontos vocais, né, a semente da Alexa, né, e depois lá em 94 a gente fez uma grande inovação de novo, sendo a primeira empresa aí a adotar low code. E isso fez muita diferença na produtividade. Outro assunto que é tópico aqui no G4, né? A empresa, para ser competitiva, ela precisa disso, ela precisa da produtividade, e a inovação é a essência disso, para ter diferenciais. Tanto que hoje a gente está, né, premiado, multipremiado, e uma das poucas empresas de RP que consegue ter uma solução robusta, com muita regra de negócio, com tecnologia up-to-date. Por quê? Porque é justamente a solução, né? Desde 94, aí são 31 anos de história, uma produtividade gigantesca, 40 vezes mais produtiva. A gente consegue ter uma infinidade de regras de negócio, e isso traz as premiações. Com a tecnologia, esse é o grande diferencial. A gente está com a tecnologia mais moderna que existe, que é uma coisa que só um low-code permitiu fazer. Enquanto que a gente vê aí, né, o mercado sofrendo, inclusive, para fazer as mudanças da reforma tributária, porque tem um monstro para dominar. Enquanto que a gente tem lá uma solução muito redonda, com código low-code, pouco código, muito fácil de dar suporte, dar manutenção, de evoluir e atender os requisitos, né, do nosso cliente. Então, o que a gente percebe é isso, né? Isso traz facilidade de desenvolvimento, facilidade de uso, porque a interface fica muito próxima do usuário, e evolução do produto. A gente tem sido pioneiro em vários aspectos em consequência disso, né? IA é um deles que a gente vai falar. Boa, show de bola. Vamos falar um pouquinho de IA daqui a pouco. Mas um ponto, Robinson, quando a gente tem um produto muito sólido, né? O Cigan é muito robusto, tem muitos recursos, mas não adianta nada se for difícil de usar. Se é difícil de usar, a gente sabe, o usuário vai para a planilha, vai para o Excel, vai para o controle paralelo. E a gente vê que um diferencial muito forte do Cigan é a facilidade de uso. É fácil do usuário, né, usar na ponta. Como é que isso é pensado dentro de casa para o usuário ser um negócio tão simples dele usar na prática? Porque é muito recurso, é robusto, é estratégico. Como que isso nasce para ser tão fácil de usar? De novo, né, então, assim, a opção por produtividade, que é a obsessão da empresa, né? Isso acabou virando uma obsessão, porque assim, quando tu começa a experimentar uma ferramenta que é 40 vezes mais produtiva, isso faz com que a equipe técnica pense o tempo todo em produtividade. E o grande desafio das tecnologias, todas elas, é a resistência humana à mudança. Então a solução que a equipe viu, a solução que a própria ferramenta de low-code trouxe para a equipe de desenvolvimento, que é muito fácil desenvolver, faz com que ela levasse muito fácil para o usuário também. Isso se multiplica, isso vira uma cultura. E é muito daí. Escolher uma ferramenta que é fácil para a equipe faz com que a equipe queira levar isso para frente. A cabeça de um desenvolvedor, ela é complexa, porque programar é complexo. Sim. A partir do momento que a gente conseguiu ter uma solução, encontrar uma solução que fosse fácil de programar, coloca o programador muito próximo do usuário final, ele entende a necessidade dos usuários, até por isso que ele compreende a necessidade do usuário. Ele está lá falando com o usuário com a regra de negócio, não com a regra da máquina. A gente costuma dizer lá, né, que o nosso papel, mais do que fazer software, o nosso papel é construir tempo livre para o nosso cliente ter tempo para fazer aquilo que é humano, aquilo que é estratégico, aquilo que é atendimento, que é simpatia, engajamento das equipes, que é o que faz acontecer e aproximar do cliente. Boa, legal. Isso fica claro em ter um produto robusto, mas para quem vai usar é fácil, porque é fácil de fazer. As consequências. Exato, né? Não adianta tentar
É a história da cultura. Não adianta eu escrever na cultura tem que ser fácil. Não, se eu não facilitar a vida da minha equipe, ela não vai conseguir entender que fácil é bom. E isso é consequência, tem que ser consequência. Pô, legal. Robson, uma pauta que está muito em alta no Brasil agora, principalmente no momento que a gente está, é reforma tributária. Né? Antes da gente falar um pouquinho de IA. Reforma tributária está muito iminente. Ainda tem muitos empresários que estão naquela, poxa, será que vai, né, entrar em vigor mesmo? Não vão protelar? Lógico que tem experiências passadas que talvez, né, trazem à tona, será que esse negócio vai para frente ou não vai? Mas a gente já está em cima do laço e, para todos os efeitos, vai entrar. Como é que a Cigna tem se preparado para isso? Assim, o RP hoje está preparado para atender a reforma? Como é que está isso? Eu creio que a reforma vai avançar porque, assim, fala de arrecadação, né? E a gente vê a gana arrecadatória do governo. Não tem interesse em jogar para frente, né? É difícil. Mas a gente vive, né? O nosso país é um manicômio tributário. É difícil dos legisladores entenderem, do pessoal que monta toda a regra tributária. Então, hoje já é um modelo complexo, a gente vê muita solução no mercado que não consegue atender nem a legislação atual, que dirá a nova. A gente está fazendo um preparo, desde que começou a se falar em reforma tributária, a gente está acompanhando. Nós temos um time da empresa que participa do SPED Brasil, que é o grupo ali que está junto e ajudando a definir, até porque os legisladores, eles têm a cabeça lá na questão tributária, nos ajustes que tem que fazer para redistribuir essa arrecadação e não gerar déficit para nenhuma das entidades públicas. Município tem que ser recompensado, Estado, Federação, ninguém quer perder, ninguém pode perder, porque está todo mundo na margem. A gente faz o papel lá nesse grupo SPED de colocar técnicas, cara, legal, vamos fazer, mas tem que ser, na prática, tem que ter regra muito clara para permitir que isso possa acontecer, logicamente, com um sistema que não é um sistema novo. É um sistema que vai trabalhar o sistema atual, mais o novo, conectados por 10 anos. A transição toda vai levar muito tempo. E essa complexidade vai multiplicar muito. Então, para quem está... Às vezes pensa, a reforma vai simplificar. Sim, talvez daqui a 10 anos simplifique, mas até lá a complexidade aumenta. E quem não tiver um bom software para fazer essa gestão tributária vai dobrar a equipe. E a produtividade despenca, a margem acaba. Então, a gente está trabalhando muito nessa questão de não só atender todos os critérios técnicos para fazer a reforma tributária, para atender as normas da reforma tributária, que não estão prontas ainda, todas elas, a regulamentação ainda está falha, mas também que seja fácil para o nosso cliente, porque ele vai ter que ter crédito de uma regra fiscal antiga para nova, transitória, a cada ano com percentuais de mudança adicional. E se isso não for muito fácil, vai gerar um caos tributário, vai gerar um problema para as organizações. As empresas vão ter que multiplicar suas equipes tributárias, que é um negócio que é burocrático, que não gera resultado, que não agrega valor, agrega custo, na verdade. E nossa preocupação é essa, o nosso cliente ele tem que estar conseguindo agora, nesse momento, entender qual é o impacto tributário, porque ele vai vender o produto agora para receber o ano que vem. O que muda? Como é que ele calcula o custo agora? Sim. Como é que ele vai prestar contas lá, como é que ele vai apropriar os créditos que ele tem hoje para os próximos passos. E esse plano já está sendo visto para todos os anos, né? A etapa até o final lá. E a gente, em termos de produto, a gente está pronto. Faltam algumas regulamentações, mas assim, a gente está preparado para isso, para fazer o mais automático possível essa atualização das regras fiscais para o cliente. Ele não tem que se preocupar tanto com isso. Boa. E assim, né? O impacto para a empresa, de uma forma geral... a gente tem conversado com algumas empresas que não, o sistema que eu uso está preparado para a reforma tributária. Ele pode até estar preparado, mas como é que vai ficar a tua estrutura de custo e margem? Que essa é a cereja do bolo, né? Se a gente for pensar, poxa, por que uma empresa busca um software de gestão? É para ter controle dos seus custos e da margem. Pô, estou vendendo, estou no prejuízo, quanto que eu estou tendo de resultado? Perfeito. Mas às vezes... vai atender a reforma tributária do sistema atual, mas será que ele vai me ajudar nessa questão de precificação, reprecificação a partir do ano que vem? A gente viu muitos sistemas para dizer, tá pronto para emitir a nota. Falei, cara, emitir a nota é o mais fácil. Básico. É básico. Obrigação. Se não fizer, a empresa para. Agora, calcular margem com duas regras tributárias simultaneamente, né? A reforma, ela não mexe só na questão fiscal e contábil, ela mexe lá na produção, em compras, no custeio, na formação de preço, na gestão de resultados.
os dashboards, os BIs, todos têm que ser alterados, porque eu tenho que começar a enxergar as duas tributações paralelas e concorrentes, porque elas se complementam, uma gera crédito, outra gera débito, os impostos não vão mudar na mesma velocidade, os percentuais vão ser dinâmicos. A cada ano eu tenho que enxergar, bom, a partir do próximo ano eu tenho tanto por cento desse tributo que aumenta, esse atual reduz em tanto, como é que isso afeta meu custo de compra, meu custo de venda, minha margem, E a gente está pensando em toda essa complexidade para atender realmente o todo da empresa. Normalmente a nota é o básico, né? Sim, essa é a premissa mínima, né? E para você que está assistindo a gente, pensa o seguinte, talvez você tenha um software menor que até atendeu até aqui, mas será que ele vai estar preparado para essa questão de precificação daqui para frente com a reforma tributária? Talvez um software do exterior, né? Tem muitas ferramentas aí que são comuns, não são do Brasil. Pô, eles estão acostumados com 2 tributos globais, aí chega no Brasil é 80 com agora 2 legislações simultâneas, ou quem tem software desenvolvido dentro de casa, isso é muito comum no Brasil ainda, né, Robson? Tu imagina tu explicar para um gringo, né, para um alemão, que o sistema tributário não está mudando totalmente. Ele tem 2. Não, simultaneamente são 2. Nenhum sistema do mundo pensou nisso, de ter 2 sistemas tributários simultaneamente para o mesmo cliente, para a mesma empresa. E não é só isso, né? A gente tem a preocupação técnica, assim, de dar a solução, mas a gente já fez podcasts, gerou documentação, para que o cliente entenda realmente como funciona, esclarecer, para não ter dificuldades, um mecanismo de atualização dessas regras tributárias. Temos, né, nosso blogs, na Wiki, né? Siga Wiki tem informação sobre tudo sobre RP que ele quiser saber lá, tem IA lá ajudando o cliente a entender como fazer isso no SIGAM, como é que a reforma tributária vai se comportar, quais são as causas e consequências, vários vídeos, né, lives, falando sobre o impacto, falando sobre a solução, como se trabalhar melhor para não ter problemas. Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem trabalhado, assim, como que eu faço para evitar problema. Boa, legal. Estamos bem preparados aí para a reforma tributária. Você comentou um pouquinho sobre a Wiki, né? Que é um diferencial muito grande da SIGAM. Inclusive, nesses últimos dias do evento, a gente tem recebido vários clientes que chegam e falam que um dos diferenciais para escolher o SIGAM foi a Wiki. Conta um pouquinho para o Robson, o que é a Wiki da SIGAM? Olha só, Antônio, que legal. Lá no stand, cheguei lá, conversando, chegou uma empresa e disse, eu vim aqui conhecer vocês porque eu estava procurando uma solução para o meu software, perguntei para a IA e ele me indicou o site da SIGAM com a solução. É isso aí, quando a gente começou a trabalhar com IA, na verdade, há muito tempo. Em 2016, lá ainda com o Watson da IBM. E, claro, era outra tecnologia, era outras épocas, né? Ainda rodava em máquinas muito maiores. Não tinha toda a desenvoltura que tem hoje, não tinha toda a capacidade de processamento que tem hoje. Mas a gente aprendeu muito, entendeu como é que funcionava a IA. A IBM foi uma grande parceira no sentido de nos ensinar como é que nós tínhamos que preparar o RP para estar pronto para quando, né, o Watson ou a IA evoluísse. E a gente trabalhou muito forte nisso, nesse período. Foram 6 anos de preparação até que nasceu aí, lá no final de 2022, o ChatGPT, que revolucionou a inteligência artificial no mundo, está revolucionando o mundo com a inteligência artificial agora. A gente estava pronto. Quando foi lançado em 30 de novembro de 22, em fevereiro de 23, ou seja, 3 meses depois, lançamos, foi a primeira empresa de RP a lançar um RP integrado com inteligência artificial, pronto para o cliente usar. E um dos grandes, assim, né, marcos que valeu aquela experiência, aquela inovação de novo, de ter sido um dos primeiros a usar a IA lá em 2016, foi que toda a documentação do SIGAM, a Wiki, né, www.wikisigan.com.br, estava disponível já. Então, as IAs nasceram sabendo falar sobre o SIGAM, sabendo ajudar a encontrar soluções, a saber como parametrizar o sistema, como usar novos recursos, como resolver problemas, tudo pronto. As IAs já nasceram assim. E a gente conseguiu lançar em 3 meses a integral do SIGAM porque todas as regras de negócio já estavam em banco de dados, estavam em código. E isso ajudou muito
a IA entender que cada cliente tem suas peculiaridades, não são todos iguais. Eu não posso fazer uma IA genérica, eu tenho que estar falando a língua do cliente. E logo que a gente lançou, né, a percepção dos clientes, puxa vida, agora eu consigo falar com a empresa. Isso foi espontâneo dos clientes, percebendo que realmente tinha essa capacidade. E claro, isso foi só lançamento. Hoje, nossa, para fazer tudo com IA. Mesmo coisas que não são do RP, começa a ter uma integração do RP com o mercado, de entender como é que o mercado está se comportando e a minha empresa, como é que ela está balanceada em relação ao mercado. Às vezes os meus números parecem bons, mas e comparado com o mercado, será que eles são bons mesmo? Você consegue se comparar, né? Consegue? Sim, porque a gente fez essa conexão com o mundo. A IA não é mais só intra. Dentro de casa. Hoje as empresas podem, com a CIA, que é o CIGAM Inteligência Artificial, saber como é que o sistema funciona, quais são os recursos que tem, como é que configura esses recursos, como é que usa, consegue usar o sistema, então chamar programas, acionar funções. Não precisa mais saber, onde é que estava no menu tal opção, não. Pede, a IA responde, chama o programa, entra dados, eu posso gerar relatórios novos, fazer consultas sobre informações, coisas do tipo simples como qual foram as maiores vendas dessa semana, qual o cliente que mais comprou nos últimos 3 meses, qual é o vendedor que mais vendeu esse mês, quer dizer, qual a margem, não só, né, eu posso, qual é o... Entrar no detalhe da informação. Qual é o meu cliente, o meu vendedor, o meu representante, o meu produto mais rentável? Eu começo a... E isso, no último ano, agora se estendeu para o BI também. Eu posso chegar no BI, criar um dashboard novo que eu não tinha e dizer, cria para mim aí um dashboard de vendas separado por estado, por linha de produto. E aí vai montar lá dentro do entendimento, eu posso entrar num determinado gráfico, pedir para mudar o formato do gráfico, ou explodir ele, fazer um drill down. Enfim, ficou muito mais fácil. Muito daquela coisa que até agora necessitava do cliente chamar um consultor, um especialista em BI para montar uma consulta, contratar um consultor, fazer uma customização, ele está resolvendo sozinho com a ajuda da IA. Porque não... Enfim, ele está conversando com a empresa. É literalmente isso mesmo. É um conselheiro, né? Você está falando com um empresário, você tem um braço direito, um conselheiro extra na empresa para te ajudar a tomar decisão, porque às vezes você está puxando um relatório, um dashboard, por exemplo, e você está vendo aquela informação. Mas com a inteligência artificial você consegue analisar e ver o todo, né? Vai mais dados do teu RP, tira mais informação, mais insight. Não é um conselheiro, são vários conselheiros especialistas naquele assunto. Sim. É como se tivesse na empresa um especialista em produção, um especialista em marketing, um especialista em finanças, em fiscal, ou seja, toda empresa, eu posso meter um relatório financeiro e perguntar para si, assim, me faça um diagnóstico financeiro de uma empresa. Ela vai dizer, olha só, tu está com uma taxa de inadimplência crescente, vai ter um problema de fluxo de caixa daqui a 40 dias, já dá para buscar um mecanismo para tentar não ter esse problema lá, ou um financiamento, ou antecipação de crédito, enfim. Ela já vai propor soluções, eu posso pedir para analisar um DRE, ou um balanço, né? E mais que analisar, que às vezes o empresário já sabe, né, fazer também, mas ele traz novos insights. Porque o ser humano, ele, né, faz uma vez, 2, 10, 20, 30, ele já sei como é que é. E às vezes não percebe tendências. Puxa vida, eu tenho lá um tipo de operação que está na região centro-oeste, tem caído as vendas 2% ao mês nos últimos 6 meses. Opa! Às vezes é um valor pequenininho, vou me acostumando, mas a IA vai perceber, vai dizer, aqui tem uma tendência, vamos trabalhar isso. E aí a gente pode, inclusive, perguntar para ela, o que eu posso fazer para melhorar? Trazer insights, trazer ideias novas. Sabe que eu falo muito sobre inovação, e o ser humano, ele tem uma autolimitação, porque por mais que a gente conheça, a gente acaba concordando com a gente mesmo. Sim. Faz parte do jogo. A inovação é esse atrito. Tem que haver um atrito para inovar. E quando eu trago um especialista naquele assunto e começo a ter percepções diferentes, isso me ajuda a melhorar a operação, a melhorar a rentabilidade, margem, enfim, o crescimento da organização como um todo. Boa, legal. E óbvio, você tem uma frase que você fala muito, que ninguém inova sozinho, né?
E quando a gente para pensar, poxa, a gente falou aqui sobre low code, que é a tecnologia que a Siga usa, primeiro RP integrar com o ChatGPT, primeiro RP a ter essa possibilidade de você personalizar a BI com prompt, falando ou escrevendo. Então, é uma empresa que tem um DNA de inovação, né? Como que constrói uma empresa? A gente está falando com vários empresários. Como é que eu construo uma empresa com esse DNA de ser uma empresa de inovação mesmo? Bom, eu acho que assim, isso está um pouco no DNA, talvez, dos gestores, né? Eu falei assim, a empresa nasceu de uma ideia de uma Alexa lá em 85, quando as empresas não tinham computador, pouca gente sabia o que era software. Isso acompanhou o crescimento da empresa. A gente falou, eu falei aqui de alguns, 3 ou 4 inovações, mas a empresa inovadora é aquela que todo dia tem alguma melhoria. É o dia a dia que faz acontecer. A gente foi pioneiro em várias, uma das primeiras empresas de software a implementar ISO 9001, que era um mobile, primeira a implementar BSC, sistema da qualidade de software, universidade corporativa. Então, dá para listar muitas inovações. Porque acaba que a própria energia da empresa entende que é possível, que a empresa deixa margem para isso, né? Que tem esse incentivo, tem as equipes da empresa, elas têm tempo livre, semanal, para se dedicar à inovação, projetos que os próprias equipes, não, tem uma ideia, tu tem um tempo para desenvolver aquela ideia, validar, aprovar, depois tem um comitê que aprova, ganha prêmio por trazer sugestões inovadoras, porque a gente sabe que cada um fazendo uma melhoria, todo mundo ganha junto, e ganha o cliente, ganha o ecossistema que a gente vive, e quanto mais nosso cliente cresce, quanto mais nosso cliente é inovador, mais rentável ele é, mais resultado tem, a gente cresce junto. Então, essa pegada aí, ela é um ciclo constante. E não é à toa, né? Tu começaste falando muito bem aí, Antônio, das premiações. A gente recebeu aí prêmio de melhor RP nos últimos 3 anos. Estamos concorrendo de novo agora. Vai dar certo. Próxima semana, né? Dia 27 aí, concorrendo a um prêmio de novo de melhor RP. E olha só, a gente, além de ganhar melhor RP, no último ano a gente ganhou espontaneamente, porque o melhor RP a gente até se inscreveu para participar, mas a gente ganhou espontaneamente dos clientes melhor BI e melhor sistema de compras. E melhor sistema de compras foi uma estratégia da empresa, foi uma inovação da equipe, que veio da equipe de compras, porque eles entenderam lá em 2020, quando o mundo mudou por causa da pandemia, que tudo virou digital, então os clientes, o consumidor, ele consegue consultar preço online de qualquer lugar do mundo, então a concorrência por preço de venda virou universal, e o segredo dos nossos clientes, das empresas para ser rentáveis, era a compra. E aí a equipe de compras, não, nós vamos focar na solução de compras, bom, tá aí o prêmio, o melhor sistema de compras, que ajuda o cliente a entender os mecanismos, porque compra não é só preço, é qualidade, é prazo, é tributação, créditos, né? Ou seja, a complexidade desse processo, volume, quantidade, tudo isso afeta resultado lá na ponta, seja no comércio, seja uma indústria, seja um distribuidor. O segredo hoje é fazer uma compra bem feita e ter um BI para entender a minha capacidade de fazer negócio, de margem. Porque a gente escuta aqui no G4 falar muito, né, da questão do equilíbrio. O preço tem que ser bom para todo mundo. Faz um preço muito baixo, não consegue manter qualidade, é ruim para o cliente. Faz um preço muito alto, não vende, é ruim para o fornecedor. Tem que entregar um preço justo. E esse preço justo não é simples de fazer, não. Muita empresa por aí não existe mais porque não conseguiu se adequar ao mercado, seja pagando seus custos ou concorrendo no mercado. Isso faz toda a diferença. Quando a gente coloca uma solução robusta dessas, fácil de usar, apoiado com uma inteligência artificial ainda, a gente detona. Uma lua. Robinson, obrigado pelo papo, sempre um prazer trocar uma ideia contigo. Para você que está nos assistindo aí também, obrigado pela atenção. Se ficou curioso para conhecer um pouquinho mais da Cigan, a gente falou um pouquinho de produto, da empresa, esse DNA de inovação, inteligência artificial, essa parceria de longa data com o G4. A nossa ideia é, de fato, junto com o G4, impulsionar o sucesso das pessoas, dos negócios através da gestão. Então, se quiser conhecer um pouquinho mais do nosso RP, entre em contato conosco. Obrigado. Tamo junto.